Chegaram ao Brasil os 32 brasileiros que estavam retidos em Gaza. No total, foram 10 voos e 1.477 repatriados desde o início da operação. Internalizar, tornar a guerra no Oriente parte do discurso político aqui se tornou fato. Nas redes, telas e teclados atestados de ignorância e ou estupidez humana. E uma disputa. A de qual dos lados envolvidos no conflito, autorizado pela história e fatos, teria licença para matar. Parte da tragédia e sinal deste tempo a disseminação de um debate sempre em tons ferozes e com o mesmo igual argumento. Os meus podem matar, os seus devem morrer. Os últimos textos de Wittgenstein, que morreu em 1951, foram publicados no livro então chamado Da Certeza. Nestes textos, o filósofo austríaco naturalizado britânico discorreu sobre o que chama de imagem de mundo. Imagem de mundo que cada um de nós tem. Imagem estruturada por um conjunto de crenças fundamentais. O sistema de referência da ação humana e do pensamento. O que fazemos ou pensamos se ancora numa rede de certezas. Um conjunto irrenunciável que compõe a imagem de mundo que nos orienta. Uma forma de encarar os fatos ao nosso redor. Para Wittgenstein, essas certezas fundamentais conferem segurança às práticas humanas. Certezas emprestam alguma previsibilidade e assim ganham a força e o caráter como se fossem fé religiosa. Certezas sobre coisas fundamentais se consolidam no modo como agimos e reagimos. É impossível pôr em dúvida o todo, tudo em que acreditamos. Dúvidas são possíveis, mas só na medida em que algumas das nossas crenças sejam poupadas, permaneçam fora e acima de quaisquer questionamentos. Ou seja, há espaço para discordar, mas somente se houver acordo, ao menos sobre questões fundamentais. Essas questões devem se manter inquestionáveis. Para Wittgenstein é assim até mesmo na ciência. Ele diz: pertence à lógica da pesquisa científica que certas coisas não estejam em questão. A imagem de mundo constituída por uma rede de certezas molda uma perspectiva, uma forma de encarar os fatos à nossa volta, ao redor. Imagens de mundo radicalmente diferentes constroem perspectivas irredutíveis quando se chocam. Porque cada perspectiva é embasada no compromisso com certezas fundamentais, que podem simplesmente ser e soar absurdas do ponto de vista da imagem de mundo da outra pessoa, assim como o vice-versa. Exemplos: salvo abobrinhas, como conversar para valer com quem crê que o planeta Terra é plano e que a Terra surgiu no mesmo dia em que ele ou ela nasceu. Não há nisso espaço para convencimento. Diante de alguém assim, o desacordo não seria sobre uma simples crença. Seria uma profundíssima divergência sobre o que orienta o nosso pensamento, a nossa ação. Desacordo quase sem margens para ser desatado. Porque em relação ao ponto de vista que orienta o que é nuclear no pensamento e ação dele, dela. Pode haver lugar para a conversão, mas essa conversão habitualmente só se faz com recurso à violência, nas suas várias formas, seja verbal, nas telas, teclados ou páginas, como estamos vendo e ouvindo, ou muito além. Wittgenstein dá um exemplo: missionários convertendo nativos, indígenas. No Brasil e Américas, basta ver como igrejas e reinos converteram nativos, indígenas. No mundo das redes sociais, opiniões de qualquer natureza se tornam
mercadoria. O vendedor de nabos pode, entre a manhã e a tarde, se tornar um expert em física quântica, sobre o que, até o sol nascer, nunca tinha ouvido falar. E o físico especialista em quântica, que até o galo cantar confundia nabo com cenoura, à tarde já será um profundo conhecedor, um doutor em nabos. Certezas são elaboradas a toque de caixa e ao gosto do freguês. A cada instante estamos diante de choques entre imagens de mundo. E a cada conflito mesmo, estamos vendo agora o do Oriente, cada guerreiro ou guerreira de teclados e telas busca para si não um lugar de fala, mas um latifúndio de falas. Essa definição não é de Wittgenstein. Chico Sá é o autor do Latifúndio de Falas. Vivemos um mundo em que ponderações não são bem-vindas. Há certezas irrenunciáveis por toda parte. E partes de cada parte, quando postas diante de ponderações, sacam um rótulo do farnel de banalidades, de mediocridades. Rótulo que pode, inclusive, ser fantasiado de revolucionário. Há pouco tempo, sem parceria para ser ao menos binária, uma mediocridade unitária minimalizou sua profundidade com algumas expressões inesquecíveis. Mimimi, chola mais, kkk. E segue amplamente em vigor na busca de anular o outro a expressão passar pano. E assim não há debate numa conversa que não traga o estranhamento entre imagens de mundo irredutíveis. Junto, um paradoxo. Onde não há lugar algum para a conversa, há muito mais para se dizer, para ser dito. As redes sociais são a tsunami com opiniões formadas sobre tudo. E se o amor é construção que exige maturação, o ódio está sempre alerta, pronto, a postos. O banir o outro da rede sacramenta um fato. O fato de que ele ou ela não compartilham as certezas que dão forma à outra pessoa e à sua imagem de mundo. E assim não tem como conversar. Sim, às vezes não tem mesmo, porque a Terra não é plana. Não se trata de escutar apenas o que agrada aos ouvidos, ler somente o que agrada aos olhos, mas escutar apenas o que se está disposto a falar, ler apenas o que se está disposto a escrever. O que estamos assistindo agora quando o Oriente é subitamente aqui? Aqui no Brasil, onde 90 mil homicídios nos 2 últimos anos soam com naturalidade. A nossa matança, sem maior impacto. 90 mil homicídios, 90 mil mortes violentas, mas nada comparável à comoção com as mortes lá no Oriente. Perguntem-se, por quê? Indo agora por outra vereda. O que assistimos, lemos, ouvimos diuturnamente, bombardeados por um ente divino, onisciente, onipresente. Ente tão poderoso esse que assalta corpos de jornalistas, que o tendo recebido ao ente divino, com suas bocas e mãos falam e escrevem por ele, o divino. Notem nos telejornais, nas rádios, nos jornais e revistas. Percebam o tom. Respeitoso, servil, mas ao mesmo tempo em busca de demonstrar intimidade, proximidade de propósitos, quase de alma, quando pronunciam seu santo nome, o mercado. Como se dão essas construções coletivas de imagem de mundo? Antes, recordemos, entre os séculos XV e XXI, em várias partes do mundo tivemos genocídios, holocaustos. Relatam os historiadores. A colonização das Américas matou de diversas formas milhões de nativos, de indígenas, incluindo os milhões de mortos no nosso Brasil, que é também América do Sul e Latina. Arrancados da África para o Brasil, só no caminho
morreram 1.800.000 dos 4.900.000 escravizados. Em seu clássico Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano cita Darcy Ribeiro. Abre aspas. Os indígenas das Américas somavam não menos do que 70 milhões quando os conquistadores estrangeiros apareceram no horizonte. 1 século e meio depois estavam reduzidos a 3 milhões e meio. Fecha aspas. Portanto, 66 milhões e 500 mil mortos, com botins em boa parte fruto do Tratado de Tordesilhas. 12 de maio de 2017, diante da Hebraica, na cidade do Rio de Janeiro. 300 pessoas com cartazes e aos gritos protestavam. Não em nosso nome. Já dentro da Hebraica, gargalhadas e aplausos. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Nas redes sociais, milhares auto-intitulados judeus pela democracia se opuseram ao uso de espaço e símbolos de Israel. Mas à época, em especial cúpulas de instituições, um silêncio profundamente incômodo. Alguns talvez desconhecendo a história, a do Brasil, a das Américas. Eduardo Galeano cita Darcy Ribeiro em Veias Abertas da América Latina, dizendo: a história é um profeta com o olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. A favor do que e de quem se foi, também pode anunciar o que será, o que virá. Naquele triste dia, certamente desatentos à própria história, aqueles e aquelas gargalharam e aplaudiram enquanto um fascista desrespeitava a história de milhões de mortos e dos vivos. Sim, história de outros milhões de mortos, também dizimados em genocídios. E por anos, mesmo diante do uso e abuso de símbolos por parte da extrema-direita, boa parte dos que deveriam falar institucionalmente se calaram. Como em abril de 2019, tantos se calariam diante dessa cena grotesca. Cena num lugar sagrado pela história. O Yad Vashem, memorial em Jerusalém dedicado às vítimas da Shoah, o Holocausto. Abril de 2019. Logo à saída do impactante, comovente Memorial das Crianças, Bolsonaro faz política, expelindo barbaridades sobre o Holocausto. Durante a visita a Israel, ele e o seu chanceler Ernesto Araújo repetiram: o nazismo foi de esquerda. Em Israel, receberam um desmentido público do Memorial do Holocausto. No Brasil, reação entre os judeus pela democracia, de jornalistas em sites e redes. Também por parte do rabino Michel Schlesinger, da CIP, em São Paulo. E também silêncios. Em Israel, Bolsonaro secundado por alguns, os de sempre da comunidade. Van Garten, Meyer e mais uns, que pelos anos vindouros seguiram em cena, vistos por quem não conhece, como se falassem por todos. Não falavam, não falam por todos. Mas silêncios de ocasião indevidos, mais uma vez, esconderam, escamotearam a diversidade existente na comunidade judaica. Protestaram os de sempre. Perguntem-se, por que o neonazismo cresceu, está crescendo no Brasil, exatamente nos estados do Sul, onde a extrema-direita foi mais vitoriosa? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Por que agora na Câmara dos Deputados o rebotalho da extrema-direita trabalha para colar o Hamas nos adversários? Como? Por que novamente aceitam caminhar ao lado de Abílios, Zambellis?
Bias, Bibos, Nicolinhas, Moros, Bolsonaros e assemelhados. Não entendem que com tais companhias o inevitável choque de imagens de mundo isolará ainda mais? E que o ser a favor de também a Palestina se tornar uma nação não significa ser automaticamente antissemita? O antissemitismo é um fato, existe e lamentavelmente avança. Quanto ao sionismo, mesmo entre os judeus há variados tons de cinza. Com a guerra em curso, inescapável o choque de imagens de mundo díspares. Converso com pessoas da comunidade judaica que dizem votar em Bolsonaro porque Lula seria antissemita e porque tem se manifestado criticamente sobre a sequência de bombardeios em Gaza. Em 2018, Lula estava preso com Mídias Moro e seu Ministério Público jogando juntos. A melhor perspectiva para Lula à época seria eventual indulto se eleito fosse um presidente do PT. E a quem Lula, na cadeia antes de Haddad, convidou para ser o candidato à presidência da República? O senador Jacques Wagner, que é judeu. Argumentam, mas esse não vale. Um dos fundadores do PT, um dos formuladores e secretário da economia solidária nos governos Lula e Dilma, Paul Singer, era judeu. Clara Ante, além de amiga, foi a principal, a mais próxima assessora de Lula por décadas. André Singer e Thomas Traumann foram os porta-vozes nos dois governos de Lula. Judeus, mas também não valem. Por quê? Porque não são de direita, muito menos de extrema direita. Esta é a questão central. Imagens de mundo díspares. Assistam nos cinemas O Último Dia de Itzhak Rabin, filme de Amos Gittai, cineasta que lutou na Guerra do Yom Kippur em 1973. Neste documentário sobre o assassinato de Itzhak Rabin, O Ovo da Serpente. Filmada, gravada nos comícios nas ruas à extrema-direita, pregando morte a Itzhak Rabin. E não é ficção, é um documentário. Shimon Peres, ex-primeiro-ministro e ex-presidente de Israel, conta: cuspiam em Rabin nas ruas, o chamavam de Hitler, de nazista. Por quê? Porque Itzhak Rabin assinou o acordo de paz em Oslo. E como ele, multidões em Israel aceitavam também um país para os palestinos. A atiçar o ódio, religiosos na extrema-direita. E Gal Amir, o assassino de Itzhak Rabin, fanatizado por religiosos da extrema-direita. E o líder da oposição, atiçando e que se tornaria primeiro-ministro 7 meses depois da morte de Itzhak Rabin, Netanyahu. No Brasil, há dias, a Polícia Federal prendeu suspeitos de planejar com o Hezbollah atos terroristas. A Confederação Israelita do Brasil, em nota, parabenizou as autoridades. A Polícia Federal, o Ministério Público e o Ministério da Justiça. No WhatsApp, nas redes sociais, seguiram chovendo mensagens. O governo vai trazer terroristas para o Brasil. O governo está trazendo terroristas para o Brasil. Cara amiga, caro amigo, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal que prenderam são o governo. E o presidente é do PT. Argumentam, mas nada a ver, não vale. Nada a ver porque os fatos se chocam com certezas irredutíveis. E imagens de mundo inarredáveis não aceitam ser contrariadas. A extrema-direita, que agora usa o terror do Hamas para fazer baixa política no Brasil, é a mesma que em outros tempos já internalizou e fará de novo Cuba, Venezuela, Rússia, China como espantalhos na política interna. De olho no palco e com certezas inabaláveis à direita, mas não apenas à direita, tem quem caia na armadilha não se dê conta dos estragos. Enquanto isso, a divindade ou o mercado segue na dianteira, sólida.
Denise Godoy relata na revista Piauí, aspas, o jornalismo de economia sob controle da Faria Lima, e conta como o mercado financeiro vem tomando conta dos veículos focados no tema. Denise relata, das 10 maiores mídias dedicadas exclusivamente a notícias econômicas do país, 6 pertencem a alguma instituição financeira, todas com acesso gratuito nas redes. O Banco BTG Pactual de André Esteves e companhia é dono da revista Exame. Na sua nova largada, o mote da Exame Pactual foi celebrar o capitalismo brasileiro. Informa Denise Godoy. Campeão de audiência digital, o Infomoney da XP Investimentos, que tem participação minoritária do Itaú Unibanco, maior banco privado do país. Seu Dinheiro e Money Times pertencem a Empíricos, casa de análise de investimentos também controlada pelo BTG Pactual. Lembra Denise Godoy? O Invest News é do Nubank, o maior banco digital da América Latina. A Bloomberg Linha é de Michael Bloomberg e da Felic Media. A revista Isto é Dinheiro é da Isto é e o Valor Econômico é do Grupo Globo. O E-Investidor é do jornal Estadão. 79% das consultas sobre economia e negócio nas redes sociais são feitas em páginas controladas por bancos. Portanto, antes de se ajoelhar e persignar-se ao ouvir as vozes da divindade o mercado, é bom lembrar como são construídas as crenças fundamentais. Os sistemas de referência assemelhados à fé religiosa. Como e por que se tornam inarredáveis, inabaláveis as convicções. E cada vez mais as graníticas imagens de mundo de cada um. No clássico Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, Riobaldo encerra. Diabo não há. É o que eu digo. Se for, existe, é homem humano. Travessia. Fanáticos existem, à direita, à esquerda, nas religiões, no futebol, na política, onde existam humanos. E costumeiramente se retroalimentam no preconceito, na falta de empatia, no terror, no horror, no ódio. Amos Oz, judeu, um extraordinário, premiadíssimo escritor, pensador, se foi em 2018. É dele o livro chamado Como Curar um Fanático. Para além do livro, em palestras e em entrevistas, Amos Oz repetia: nunca vi um fanático com senso de humor. Nem uma pessoa com senso de humor se tornar fanática, a não ser que perca a graça. Um fanático pode ser sarcástico, mas não tem a capacidade de rir de si mesmo, que é o melhor antídoto para o fanatismo. Prosseguia Amos Oz. Curiosidade, empatia e compaixão são formas de se colocar no lugar do outro, o que não significa necessariamente aceitar o ponto de vista do outro, nem oferecer a outra face ao inimigo. Apenas imaginar, e se eu fosse ele? Fanáticos nunca fazem isso. Fanáticos são pontos de exclamação ambulantes, dizia Amos Oz. Que dizia também: a história não é só um campo de batalhas de exércitos, é também um campo de batalha de ideias. E ideias nocivas são vencidas por ideias melhores, não só por armas.